pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Começando aqui com um recado importante para vocês refletirem. Que tal absorver o melhor que as dores da vida podem nos proporcionar? Enxergue os ensinamentos que se escondem nos momentos mais difíceis e leve para si mesmo a inspiração necessária para se levantar e recomeçar sua caminhada. Algumas dores te machucam, outras te mudam. Tudo é aprendizado. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Portanto, siga sempre em frente com fé e pensamento positivo, que assim as melhores coisas acontecem. Bom, e hoje o nosso programa está muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Matérias muito boas, muita coisa interessante e importante para você saber, e a gente vai mostrar aqui tudo para você. É já já! Bom, e hoje eu tô aqui com o doutor e professor Marcel Menon. Ele é otorrinolaringologista e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que muita gente tem dúvida, que é lavagem nasal. Tudo bom, doutor? Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Paulo. Espero contribuir. Bom, doutor, e hoje a gente está aqui na sua clínica. Tem até uns dispositivos, né, pra gente demonstrar aqui. E a gente vai falar sobre lavagem nasal, que muita gente tem dúvida. Eu queria te perguntar o que é de alto volume, como é que é feito, né? O que é primeiramente e como que é feito? Então, lavagem nasal, de forma geral, a gente pode dividir em dois grandes tipos, que é o de baixo volume, que é, por exemplo, o spray, o conta-gotas e até mesmo o jato contínuo, que é uma latinha, né? Que basicamente ele atinge mais a parte anterior do nosso nariz, né? Então ele não consegue fazer uma irrigação diferente do alto volume, que no caso é ou com as seringuinhas, ou com a lota, né, que é essa lâmpadazinha do Aladim, ou a garrafinha, que essa é aquilo que viralizou no Instagram, que a gente vê toda hora, né, que as pessoas fazem a lavagem que entra com o líquido por um lado e sai pelo outro. Então o conceito de lavagem nasal basicamente é esse, acima de 60 ml de soro que a gente coloca dentro do nariz e faz esse efeito do entra por um lado e sai pelo outro, a gente já considera como uma lavagem nasal de alto volume. Então, e a gente fica meio em dúvida, muita gente tem medo, eu falo por mim mesma, eu sou leiga, né, eu não sei como que faz, por isso que a gente está explicando aqui para muita gente que realmente viralizou, mas a gente tem muitas dúvidas, a gente tem receio talvez, como que é feito para ter segurança, né, do que a gente está fazendo, de poder fazer em casa? Perfeito, então assim, o grande segredo dessa lavagem nasal de alto volume é que seja feita com alto volume e baixa pressão. O que isso significa? Não pode apertar com toda a força. Então quando a gente pega a garrafinha, principalmente, por exemplo, você que nunca fez, no começo a gente sempre fala, ao invés de pegar com a mão cheia, pega só com a pinça da mão, com os dois dedos, para você pegar a sensação primeiro e não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Então, qual que é a ideia? Você coloca no nariz, veda bem o bico da garrafinha aqui na sua narina e aperta devagarzinho, tá? Naturalmente, por irrigação, por embebição, por transbordamento, esse soro vai preencher todo o seu nariz e as cavidades paranasais e ele vai entrar por um lado e sair pelo outro. Qual que é o problema de você apertar muito forte a garrafinha, apertar muito forte a seringa? Se a gente fizer muita pressão, aqui no fundo do nosso nariz tem uma comunicação que chama tuba auditiva e ela comunica o fundo do nosso nariz com a nossa orelha. Se a gente fizer uma força muito grande, esse soro pode subir para dentro da orelha e predispor uma otite, né? Uma infecção, uma otite média. Isso a gente não quer que aconteça, né? Então é por isso que lavagem nasal é ótima, é seguro, desde que seja feita com a técnica correta, principalmente com alto volume e baixa pressão, né? Eu coloquei recentemente também no meu Instagram, fiz uma experiência, minha mãe é otorrino também, e pedi para ela filmar a minha orelha com uma câmera, enquanto eu estivesse fazendo a lavagem nasal dessa forma correta, apertando devagarzinho, bonitinho, e pelo bem da ciência, apertei com toda a força para fazer errado mesmo, para as pessoas poderem ver o que acontece dentro da orelha. A gente está mostrando aí para vocês. E a gente vê um líquido dentro do meu tímpano, que isso não é legal que aconteça. Eu fiz para Exato, pelo bem da ciência, mas não é o certo para se fazer. Isso pode dar problema, podem ficar tranquilos, não aconteceu nada comigo, tô escutando bem, não tive nenhuma infecção, mas principalmente nas crianças pequenas, mas também nos adultos, pode acontecer algum problema, algum efeito adverso associado a essa lavagem nasal
com muita pressão. Então, evitar de apertar com muita força. Então eu falei de fazer em casa porque é relativamente um processo fácil, né? Que até as crianças mesmas podem aprender e fazer. Mas como que vocês aprendem? Vocês prescrevem e falam o jeito de pegar, a pressão, para realmente não ter esse problema, né? Sim. Então, assim, eu tenho um vídeo, né? Quando um paciente vem no meu consultório, eu perco, entre aspas, um tempinho explicando para ele como é que faz, dando basicamente essas orientações que eu passei para você, mas compartilho também com ele um vídeo, né? Mostrando eu fazendo em mim mesmo, como se fosse um manual de instruções, né? Para que ele também, caso ele tenha dúvida, né? Porque você escutar uma vez no consultório, a hora que chega na hora de fazer, é que as dúvidas surgem, né? Então é basicamente isso que eu falei. Então, coloca o nariz, coloca a garrafinha, veda bem o nariz. Tem alguns médicos que orientam virar um pouquinho a cabeça. É legal também a gente abrir a boca, né? Então, quando a gente abre a boca, essa estrutura que é o palato mole, ele sobe e ele acaba vedando a comunicação que a gente tem entre o fundo do nosso nariz e a boca. Então, quando o soro passa, ele não cai para dentro da boca e ele acaba indo para o outro lado. Então, alguns médicos falam para abrir a boca, outros falam para você falar um A ou falar um pá, 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 porque tudo isso faz com que esse palato suba e funcione como uma válvula, né? Eu acho que é legal, mas eu acho que isso tudo tem que ser uma coisa do paciente, ver o que você prefere. A única coisa que é inegociável, e eu até acabo não dando tantas outras orientações assim para ele focar nisso, é o alto volume e baixa pressão. Não aperta essa garrafinha com força, pelo amor de Deus, porque vai dar problema, entendeu? Mas por outro lado, né, assim, a gente tá falando da parte chata primeiro, do problema que vai acontecer, mas a gente tem que lembrar também que assim, é uma alternativa super segura, que a gente prescreve para muitos pacientes, né? E diferente do spray, da lavagem nasal de baixo volume, que é excelente para uma série de situações, né? Em alguns casos, por exemplo, num pós-operatório de uma cirurgia que eu queira misturar também algum remédio aqui dentro, ou em algum caso que tem muitas crostas ou muita secreção, a lavagem nasal com alto volume, ela tem essa capacidade de remover mecanicamente aquele excesso de secreção, aquele excesso de crosta, que o spray nasal de baixo volume já não consegue, né? Então tem sim algumas situações que a lavagem nasal de alto volume é superior à de baixo volume. Então a gente está falando muito de lavagem nasal, mas assim, tem que ser prescrita pelo médico, né? Sabendo quem pode fazer, né? Que também não é para isso sair fazendo também não. Tem que ser prescrito e se você precisar, porque tem muita gente que não precisa. Eu queria te perguntar quando que vocês prescrevem, quando que precisa, para quais situações, quais doenças também? Olha, lavagem nasal, via de regra, é o primeiro item da prescrição de todo otorrinolaringologista para qualquer doença nasal, né? Então, basicamente, qualquer situação de uma rinite, de uma rinocinusite, de um pós-operatório, uma pessoa que fez uma cirurgia do septo, por exemplo, a gente sempre vai prescrever a lavagem nasal, que pode variar, uma de baixo volume ou uma de alto volume. A grande questão também é que tem pessoas que, por exemplo, a gente que mora em São Paulo, que é uma cidade poluída, que a gente tem muita exposição a poluentes, a irritantes, né? Fumaça de cigarro, alérgenos que a gente está exposto, crianças que frequentam a escola e têm uma exposição grande a vírus. Então a gente também pode fazer a lavagem nasal como uma rotina, até como uma forma de prevenção para a gente evitar de ficar doente e não só isso, né? Para a gente hidratar a mucosa do nariz, para a gente remover esse excesso de poluentes que entraram para dentro do nosso nariz, para a gente ajudar o nosso nariz numa função que a gente chama do clearance mucociliar, né? O que é isso? O nosso nariz, a pele, a mucosa que tem dentro do nosso nariz, ela está produzindo secreção constantemente, o que é uma coisa ótima para manter ela úmida, hidratada, e ela tem uma série de cílios que ajudam a levar essa secreção e, consequentemente, os poluentes, as coisas que a gente não queria que ficasse dentro do nosso nariz, lá para o fundo do nariz e depois para a gente engolir. A partir do momento que a gente começa a hidratar bem o nariz com um sprayzinho, com uma lavagem nasal de alto volume, a gente ajuda esse clearance mucociliar a fazer essa limpeza, essa filtração de partículas que a gente não queria que estivesse dentro do nariz e que estão lá por todas as situações que eu falei. Mas existe, por exemplo, assim, excesso também faz mal, alguma coisa assim? Tem gente que ou usa em excesso ou menos, né? Existe também, né?
Ó, lavagem nasal, via de regra, não tem grandes contraindicações, né? Se fosse assim, coitado dos pescadores, dos surfistas, né? Que estão constantemente dentro da água salgada e expostos à lavagem nasal. Então a gente costuma falar que, principalmente a de baixo volume, é livre demanda, né? Para a pessoa que está doente, que está com uma rinite ou que está com uma gripe, sempre que tiver com um sprayzinho, pode colocar dentro do nariz, porque ele não tem remédio misturado, é água com sal, né? É simplesmente ajudando a fazer essa hidratação e essa remoção do nariz. Então, assim, não existe uma grande contraindicação de usar em excesso, digamos assim. Você falou até de rinite, né? E agora no inverno, muitas doenças, né, respiratórias, gripe, enfim, e beneficia, né? É muito importante também conciliar, né, com isso, essas doenças. E qual que é a diferença, por exemplo, da gripe, a rinite? Como que a gente consegue diferenciar? Tá, então, falando em doenças, né, e você tem toda a razão, essa é uma dúvida muito comum nos pacientes que começam a ficar com o nariz entupido, com secreção, né, e que aí fica nessa dúvida, puxa, será que é alergia, será que é uma infecção? Então, assim, a gripe, o resfriado, as síndromes gripais, de forma geral, são uma infecção, é um quadro agudo, né, então uma pessoa que está bem e aí, de repente, ficou com o nariz entupido, ficou com secreção e aí, em geral, ela também vai ter outros sintomas de infecção, um pouco de dor de cabeça, um pouco de prostração, aquele mal-estar no corpo, aquela sensação de moleza, às vezes febre, e foi um episódio ali muito pontual, em geral associado à exposição a alguma outra pessoa que estava doente, né? Então, seja na escola, as pessoas que têm filhos pequenos também estão sempre gripadas, porque cada dia é um vírus novo que entra para dentro de casa, ou os médicos também que têm bastante exposição, né? E eles têm esse quadro pontual. A rinite alérgica, por outro lado, ela é uma doença crônica, né? Então, é uma pessoa que já tem um longo histórico ali de alguns anos, que quando vai na casa da avó, que tem um monte de coisa guardada, tem aquela umidade na parede, né? Que a tinta tá descascando, tem um cachorro e um gato, ou que, sei lá, tem muita exposição à poeira, trabalha numa biblioteca, em algum lugar que tem muita coisa acumulada, e toda vez que tem essa exposição, começa a espirrar, começa a ter muita coceira, que são sintomas que direcionam mais para o quadro de alergia e que não foi só um pico agudo, é aquela pessoa que sempre tem aqueles sintomas quando é exposto e aí naquele momento ela teve esse quadro de nariz entupido, espirro, coceira, secreção e que via de regra não dá febre, não dá mal-estar, aquela sensação de estar doente. Em geral, em geral não, mas assim, tem alguns casos também das pessoas que têm uma rinite alérgica, né, que é um quadro alérgico, que também tem outros tipos de alergia de contato, como por exemplo asma ou a dermatite atópica, que é a alergia de pele, né? Então, ainda mais se tiver esses outros sintomas também respiratórios da asma ou muita alergia de pele, é ainda mais um sinal que direciona mais para esse diagnóstico da rinite alérgica e não de uma gripe, por exemplo. Mas assim, sempre importante, na dúvida, se você não sabe o que está acontecendo, procurar o seu médico e não ficar se automedicando. É o que a gente vê, porque no inverno, todo ano, né? Mas no inverno intensifica talvez a gripe, né? A rinite alérgica também. Então, mas a gente fica com medo, é gripe, não, tô com rinite. O que eu vejo de gente com rinite, tem bastante gente com esse quadro. E geralmente fala, nossa, não tô com gripe, resfriado, é rinite. E como que faz pra tratar, né? Ou não desenvolver o quadro? Eu sei que você falou um lugar úmido, enfim, várias coisas desencadeiam, mas como faz para tratar quem tem rinite? Bom, rinite alérgica, como o próprio nome diz, é um tipo de uma alergia, né? Então vamos fazer uma analogia, uma comparação. É como se fosse uma pessoa que tem alergia a camarão. Toda vez que ela come camarão, ela tem sintoma, né? O que ela faz para não ter sintoma? Não come camarão, né? Infelizmente não existe um remédio ou uma cirurgia que eu fale para essa pessoa, olha, pode comer camarão agora todo dia que tá tudo bem. Então, da mesma forma, a rinite alérgica, o primeiro passo sempre tem que ser evitar a exposição aos alérgenos, né? As partículas que desenvolvem essa alergia, que na maioria das vezes estão associadas a tapete, carpete, cortina, coisas que ficam muito acumuladas ali, paradas, que a gente não tem o costume de lavar com tanta frequência,
pelo de cachorro de gato, né? Então, os ácaros que ficam em travesseiro, em colchão, né? Fungos também que juntam na umidade da parede, como eu te falei, em outras situações em lugares mais úmidos que juntam mais, né? Tem até pelo de barata, por exemplo, é uma outra coisa que também dá muito alergia. Não. E tem uma série de outras coisas que não causam a alergia especificamente, mas também inflamam o nariz e podem dar sintomas semelhantes. Por exemplo, a própria fumaça de cigarro, a poluição e pessoas até que têm aquela alergia não, mas essa exacerbação da alergia, por exemplo, quando entra num lugar muito frio, né? Então tem o choque térmico, né? Tem gente que fala, eu tô dormindo no quentinho debaixo do travesseiro, o chão do meu quarto é de porcelanato, a hora que eu piso naquele gelado já começa a espirrar. Não é que ela tem alergia ao chão da casa dela, mas ela já tem um quadro inflamatório do nariz que quando tem essa mudança de temperatura ajuda a piorar ainda mais os sintomas. Então assim, em termos de tratamento, o primeiro passo sempre tem que ser a prevenção, né? E tentar evitar a exposição. E a partir daí, existe uma série de possibilidades de medicação e de outros tipos de terapia que podem ser feitos para ajudar a controlar e minimizar o impacto que os sintomas da rinite alérgica podem trazer para essa pessoa. Quais doenças que levam a cirurgia ou algum caso específico que vocês fazem bastante? Como você falou, sua família toda. Legal. Pois é. Assim, tem uma série de situações, mas não necessariamente ter essa doença significa que tem que fazer cirurgia. Isso é uma coisa importante de falar. Então, desvio de septo, alguns casos de rinite alérgica que não respondem bem ao tratamento clínico e que, associadas ou não a um desvio de septo, pode ser pertinente a gente fazer cirurgia. Casos de rinossinusites, né? Rinossinusites crônicas, principalmente, complicações de uma rinocinusite aguda, tumores nasais, né? E outras cirurgias de otorrino também, então amígdala, adenoide, cirurgias de ouvido, né? Então todas essas cirurgias a gente faz na nossa prática diária. E, por exemplo, essas doenças mais, que a gente fala tranquilas, né, que são mais de cotidiano, a gente tem bastante, né, às vezes até, e não deve se automedicar, né, em casa, a gente tem que falar muito isso. Por mais que uma gripe seja comum hoje em dia, né, tem sempre que tá olhando, sempre investigar o que é, não se automedicar, procurar um profissional, isso é muito importante a gente falar, né, porque eu ia te perguntar, porque doenças respiratórias podem evoluir para casos mais graves, né? É muito importante. A própria pneumonia, né? Pois é. Assim, acaba sendo um cobertor curto, digamos assim, né? Porque, por um lado, a gente está vivendo nos últimos meses e agora ainda, a gente está com uma epidemia muito grande de síndromes gripais, né? De vírus respiratórios circulando, principalmente em crianças, mas também em adultos. E os prontos-socorros estão cheios. Então, por um lado, a gente fala, olha, não é o primeiro nariz entupido que você tem que ir para o pronto-socorro, né? Então, assim, quando é um quadro mais leve, que a gente está com o nariz entupido, com um mal-estar, né, até fazendo um pico febril ou outro, que a gente toma um analgésico e fica tudo bem, tá tudo bem a gente fazer aquelas medidas que todo mundo já está habituado a fazer nesses quadros de gripe, né? Que é lavar o nariz, tomar um analgésico e, principalmente, né, dar energia para o nosso corpo combater essa infecção, né? Porque no vírus, diferente da bactéria, até existem algumas situações, mas na grande maioria das situações a gente não toma um remédio, um antiviral para matar aquele vírus. Aquele vírus vai morrer sozinho no nosso corpo em 5 a 7 dias e quem vai combater aquele vírus é o nosso próprio sistema imunológico. Então a gente precisa dar energia para o nosso sistema imune combater essa infecção. O que é dar energia? Comer bem, dormir bem, beber bastante água, lavar bastante o nariz, evitar bebida alcoólica, o exercício físico muito extenuante, coisas que vão direcionar a energia do nosso corpo para um outro sistema que não o nosso sistema de defesa. Agora, nos casos que está tendo uma complicação, que já foram alguns dias que a pessoa persiste com febre, ou que ela está tendo muita febre que não melhora nem com os analgésicos, com antitérmicos, ou que ela já tem algum sinal de complicação, então está com falta de ar, né? Então, depois da pandemia do Covid, muita gente até já tem o oxímetro em casa também, então está com a oximetria muito baixa, ou uma dor de cabeça muito persistente que é associada à febre, você toma a medicação e não melhora. São essas situações de alarme, né, de potenciais complicações que idealmente a gente tem que procurar um pronto-socorro e investigar algum tipo de complicação. Não é que é para deixar
inutilizável para procurar o pronto-socorro, mas por outro lado, não é no primeiro dia de sintoma que idealmente você tem que ir para o pronto-socorro, até para você não se expor a uma série de outros vírus que estão circulando por aí. Você falou da pandemia, né? A gente veio de uma época muito difícil, né? E eu queria só rapidamente como que tá isso da própria Covid e até as outras doenças, é importante, né? A prevenção, né? Que é muito importante, da própria vacinação, e como que tá, se tem perspectiva boa, né? Até de não vir outras pandemias, a gente se cuidar em outros vírus, né? Pois é. Em relação ao Covid especificamente, ele entrou para dentro da cepa de tantos outros vírus que podem causar síndromes gripais, né? Então, assim, a especial característica do Covid é que ele tem uma virulência, uma capacidade de se espalhar muito grande, né? Muito mais fácil se contaminar pelo vírus de Covid do que outros vírus, né? Então, nesse sentido, não só o Covid, mas para a gripe também, para a influenza, a primeira medida sempre tem que ser a vacinação, né? E entender o que a vacinação representa. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando, eu tomei a vacina da gripe e deu 2 semanas eu já peguei uma gripe, então essa vacina não serve para nada. Não é esse o intuito da vacina. O intuito da vacina é evitar que, uma vez que você tem a gripe, essa gripe não complique e você tenha que ir para o pronto-socorro. Tá? Então esse é o principal efeito tanto da vacina do Covid, tanto da vacina da gripe, né? Então vacinação sempre tem que ser recomendada e vai ser benéfico para todas as faixas etárias que são recomendadas pelo Ministério da Saúde. Segundo ponto é isso que eu falei, né? Da gente dar energia para o nosso corpo, para o nosso organismo, tá competente, né? E evitar que tenha algum tipo de imunodepressão, de diminuir a imunidade, porque aí qualquer exposiçãozinha a vírus, você vai ficar doente também. E depois disso, todas as medidas que a gente já conversou, da lavagem nasal e de outras medicações. E como a gente está falando de prevenção, né, que é a melhor coisa a se fazer sempre, prevenir, né, a própria máscara, continuar também se cuidando, quando, né, muita exposição, e próprio momentos assim como o inverno, que tem muita, né, epidemia assim, mais de gripe. Sim. É importante estar sempre se cuidando, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a questão da máscara, assim, a gente tem que aprender muito com os japoneses, né? Que já têm esse hábito de uso de máscara muito antes da pandemia, né? Não é que é para usar máscara todo dia em todas as situações, isso também não é necessário. Mas até em termos de um espírito de comunidade, né? Se você tá gripado, tá um pouco doente, tem alguma situação de você sair, você usar uma máscara para evitar de contaminar as outras pessoas, né? Obrigada pelo esclarecimento aqui, né? A gente conversou bastante, dava para conversar mais, mas assim, obrigada assim por nos receber aqui, por esclarecer tantas coisas, dar tanta aula, né? Que muita gente às vezes não sabe, né? São coisas talvez, como eu falei, comuns, mas muita gente não sabe, né? Faça seu contato para quem quiser, né? Te procurar, né? Precisar de um profissional, assim, até que você falou, toda a sua família, passa pra gente. A forma mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, né? O endereço do meu Instagram é o @drmarcelmenon, como o meu nome, e o meu consultório fica aqui na região do Ibirapuera, em São Paulo. Então, qualquer coisa, me manda um alô que eu respondo vocês. É isso, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É isso, gente. Como eu sempre falo, né? Se cuidar e esclarecer, que é a melhor coisa para nossa saúde. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês, que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável. E claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante. E você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal,
que é, claro, a carne, né? Todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, e junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, repetir, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, arroz carreteiro, queijo derretido. Muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente. E é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks é diferenciado, licor ao final. Vocês vão adorar, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa. Eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas. Vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa. Tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês, e a gente te espera lá no restaurante. Frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando. Réveillon na Churrascaria Tertúlia. Rodízio completo, cascata de camarão, mesa de frutas e sobremesa, show ao vivo e muito mais. Para reservas e mais informações, ligue 3261-641. Sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu do Guzmão 187, Santos. Frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando. Réveillon na Churrascaria Tertúlia. Rodízio completo, cascata de camarão, mesa de frutas e sobremesa, show ao vivo e muito mais. Para reservas e mais informações, ligue 3261-641. Sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu do Guzmão 187, Santos. Frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bom. Semana que vem tem mais programa para cuidar mais da sua saúde e do seu bem-estar. Muitas informações para você e sua família. É no próximo domingo, às 8 da manhã. Eu te espero. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!